Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. No Brasil, este ano, a dengue aumentou 400% em comparação ao ano passado. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre dengue, cada vez mais presente entre nós, com Gustavo Cabral e Francisco Chiaravalotti Neto. Gustavo Cabral é imunologista, com PhD na Universidade de São Paulo e também com pós-doutorados nas universidades de Oxford, na Inglaterra, e de Berna, na Suíça. Atualmente é coordenador de pesquisa para o desenvolvimento tecnológico de vacinas no Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Gustavo, ao Brasil ODS. Obrigado, Franklin. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Boa tarde, Francisco. E compartilhar esse espaço aqui com o Francisco é muito bom também. Perfeito. Como você já estava dizendo, o nosso convidado também para dividir é o Francisco Chiaravalotti Neto. Ele é professor titular do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenador do Laboratório de Análise Espacial em Saúde, o LAES, né? O Laboratório de Análise Espacial em Saúde. E o Francisco também é um dos pesquisadores, né, do trabalho El Niño aumenta a infestação do mosquito transmissor da dengue no estado de São Paulo. Ele vai falar sobre essa pesquisa. Seja bem-vindo, Francisco, ao Brasil ODS. Olá, Franklin. Olá, Gustavo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês e divulgar o trabalho que a gente fez. Maravilha. E vamos falando em trabalho, né? Esse trabalho, essa pesquisa, que é El Niño aumenta a infestação do mosquito transmissor da dengue no estado de São Paulo. El Niño está ligado ao aumento da infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Usando dados de 645 municípios no estado de São Paulo, no período de 2008 a 2018, os cientistas mostraram que os índices de incidência de larvas do mosquito em recipientes descartados no ar livre aumentavam sob os efeitos do fenômeno climático, com temperaturas acima de 23,3 graus centígrados. O volume de chuvas excedendo 153 milímetros. Francisco, como que foi feita essa pesquisa e que resultados assim, fundamentais vocês conseguiram descobrir a respeito dessa pesquisa aí, que foi fundamental, né? O Brasil hoje está a tomar 400% de aumento da dengue, isso é um absurdo se a gente for pensar em termos de qualquer doença, né? Sim, então, a gente usou os dados que os próprios municípios medem sobre a infestação, né, a quantidade de mosquito, o Aedes aegypti, né, que transmite dengue, zika e chikungunya, nesses 11 anos, né? Essas medidas são feitas mais ou menos trimestralmente por cada município, e a gente usou esse banco de dados para relacionar esse índice de infestação, essa quantidade de mosquitos, com dados climáticos, dados ambientais, socioeconômicos, e especialmente com o fenômeno do El Niño ou Laninha. Então, a gente fez essa pesquisa, e a gente descobriu uma relação positiva, né? Se a gente estiver numa situação de El Niño, que é o que a gente passou justamente o final de 23 e começo aí de 24, né? Foi o fenômeno El Niño que estava atuando. A gente pode ter um aumento da infestação em 1,3 pontos, né? Que parece pouco, mas é um aumento importante e faz com que a gente tenha mais mosquitos. Perfeito. O Gustavo, o pessoal quando fala em dengue, né, tem vários tipos de dengue, né?
quais são esses tipos, né? Acho que vamos aproveitar, né, esse programa que a gente está tratando da dengue, e com esse aumento aí, né, a gente podia até pensar há uns tempos atrás que era um caso que seria, digamos, resolvido, queria diminuir, não, né? Esse aumento de 400%, né? É preocupante, né? Demais, né? Multiplicar por 4 é uma coisa absurda. Que tipos de dengue tem e o que as pessoas precisam ficar atentas com relação à dengue? Claro, falo dengue, né, porque é a mais conhecida e foi a primeira, digamos, dessas doenças do Aedes aegypti a ser divulgado mais recentemente. Depois nós tivemos a chikungunya, zika, enfim, né, vieram essas outras duas doenças. Mas digamos que a dengue foi aqui primeiro. Eu acho que até o maior número de pessoas infectadas, né, mais do que a chikungunya e zika. Muito mais. E de notificação compulsória, né? O caso da dengue tem uma complicação, porque, como você falou, olha, quais são os tipos de dengue que tem? A gente está falando de, principalmente, 4 sorotipos relacionados ao desenvolvimento da doença, né, da patologia, que são conhecidos. E isso é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção, porque, dependendo da infecção que o cidadão ocorre, essa infecção ela pode gerar uma proteção ou uma piora, dependendo da segunda infecção, onde pode acontecer, por exemplo, a dengue hemorrágica, a febre hemorrágica e tal. Então, tem esses aditivos, tem esse tempero nada bom da dengue. Se a pessoa é infectada com sorotipo 1, se for infectada novamente com sorotipo 1, gera uma proteção. Mas com o sorotipo 2 pode piorar ainda mais a doença, pode exacerbar. E como tem esses 4 sorotipos circulando, isso gera um temor maior. A prevalência, assim, historicamente, era o sorotipo 1, aí vem o sorotipo 2. A questão é que o sorotipo 3 e o sorotipo 4 também estão circulando. E isso precisa ter uma atenção muito grande, principalmente, não só para o número de infecção, mas por exacerbar a doença. Então, a dengue tem esses aditivos que precisa ter uma atenção em relação à doença em si. Sabe? Além dos números, a doença, a piora, a exacerbação dos sintomas que podem acontecer. Perfeito. Francisco, o estudo que vocês fizeram, né, mostrou essas mudanças climáticas impactando diretamente no aumento da dengue, né? Nesse estudo também foi apontado, né, ou tem perspectivas, digamos assim, o sistema público começar a se preparar para tentar evitar que isso aumente dessa forma tão exponencial como está acontecendo atualmente? Então, continuando aí com o tema dos vírus, né? Então, o problema é que você tem uma circulação de um sorotipo, hoje tem os 4 sorotipos circulando, e isso aumenta tanto o número de casos com sintomas como os óbitos. A gente viu, nesse ano, quase 6 mil óbitos no Brasil, né? A gente nunca tinha tido isso, né? E o problema também é que a pessoa que pega a dengue 1, 2, 3 ou 4 está imune por 1, 2, 3 ou 4, mas ela, né? Então, por exemplo, um município que a gente tem acompanhado, que é São José do Rio Preto, que inclusive a gente tem um projeto da FAPESP lá, ele, nessa epidemia de 23 e 24, circulou o tipo 1 e 2. Agora o 1 e 2 está parando de circular, está circulando o 3. E faz 10, 15 anos que não circulava fortemente o 3 em Rio Preto. Então, isso faz com que você tenha uma população muito suscetível para o dengue 3, e o dengue 3 começa a circular, então, quer dizer, a gente pode ter em Rio Preto e talvez no resto do estado de São Paulo uma grande, novamente, epidemia de dengue, porque a gente tem muita gente suscetível ao dengue 3. Então, o fato de serem 4 sorotipos complica muito o controle. Em relação às propostas de controle, né, o que eu acho que tem razão que a população precisa colaborar mais, mas o mosquito ele é muito, muito difícil de controlar, né? Porque, por exemplo, no começo eu trabalhei muitos anos na SUSEM, inclusive em São José do Rio Preto, aquele órgão que foi extinto. O problema há 40 anos atrás era pneu, era outras coisas, né? Hoje o problema é o vaso, caixa d'água, calha. Então,
O problema é que o mosquito, conforme a gente vai controlando os criadouros, ele vai para outros, né? Então, ele vai descobrindo outros, né? Então, não é muito fácil combater o mosquito, é difícil, né? E talvez a gente não tenha ferramentas muito efetivas. Tem várias ferramentas que estão sendo pesquisadas para fazer o controle do vetor. A vacina é uma ótima notícia para o controle da doença, né? Então, um pouco eu acho que é investir em novos conhecimentos, um pouco é mais investimento do governo federal e um pouco é uma colaboração maior da população, mas o problema não é fácil de resolver. Você tem dengue com 4 serotipos, chikungunya, zika, e o vetor, o mosquito, é um amigo do ser humano, né? Ele é companheiro. Então, ele vive na área urbana, em recipientes artificiais, né? Ainda você tem ainda o aquecimento global. Então, é uma conjunção de fatores muito complexa e muito difícil de ser lidada. Daí, esse aumento consequente, né? Todo ano a gente acha que não vai ter uma nova epidemia, e aí bate o recorde da epidemia anterior, né? Gustavo, o mosquito, né, ele não é novo, né? Ele já existe há sei lá quanto tempo, mas enfim, ele está aí há muito tempo convivendo conosco, os humanos, né? Lá para trás, se a gente for pensar e voltar algumas décadas atrás, não se falava tanto como se fala hoje, né, em dengue, enfim. Não era uma doença, digamos, tão presente no dia a dia, no cotidiano das pessoas. O que aconteceu para ter essa explosão, né, e hoje, digamos, dominar a cena das discussões de todo mundo? Então, Franklin, são diversos fatores. Primeiro, a viabilidade do vírus, né? De ter circulado, de ter chegado e ter se adaptado. Essa é uma grande questão. Quando a gente está falando dessa questão de mudanças climáticas, já fala em globalização, fala esse processo de circulação da vida assim, no mundo, a aproximação do ser humano a ambientes que teoricamente não eram acessados. Também essa pressão para adaptação desses vetores, por exemplo, a áreas urbanas, essa questão de urbanização, o crescimento desordenado da urbanização, não planejado, tem diversos fatores assim que levam a isso. Agora, em relação a esses arbovírus, esses vírus transmitidos por artrópodes, por exemplo, o mosquito, ele realmente tem alguns quesitos pontuais, e entre eles essa questão da urbanização, por exemplo, dos vetores. Você adaptar a gente está falando do Aedes, mas há outros. A gente está falando sobre adaptação na Europa. Do albicans, por exemplo, chikungunya lá no sul da França, norte sul da França, em regiões da Itália. Então, a tendência, infelizmente, que essa pressão ambiental fosse ao acometimento de mudanças que geram adaptação. Então, assim, é uma coisa muito complexa que tem que ser levado a sério de diversos aspectos, desde a questão da urbanização, a educação, a compreensão da mudança climática, que pode complicar muito mais do que zika, chikungunya e dengue, sabe? Porque quando acontece a mudança climática tão significativa, muitos micro-organismos, vetores vão mudar do seu ambiente natural e vai chegar e vai se aproximar do nosso ambiente, ou talvez a gente que esteja, talvez não, a gente que também está invadindo outros ambientes. Esse contato pode favorecer o acometimento de vírus, enfim, e os vetores, principalmente quando a gente fala de artrópodes ou de arboviroses. Então, é muito complexa e precisa ter uma atenção muito além. Esse tema que o Francisco traz, olha a mudança climática. Isso faz com que a gente pense muito, muito além da dengue. Olha, tem dengue, chikungunya, e tem adaptações de outros micro-organismos, aumento de temperatura, favorece o aumento de mutações, para onde essas mutações vão levar, a gente vai trazer novos vetores, a gente vai adaptar micro-organismos a novos vetores. Então, isso é uma coisa muito complexa que realmente precisa ter esse olhar, sabe, multifacetário, assim, que é para a gente poder realmente atender e combater de forma correta. Epidemiológica, essa parte médica, técnico-científica, ambiental. Está aí a Oropush, né? A Oropush está bombando no Brasil, é um outro vírus
transmitido por o maruim, né, o culicode, né, então está bombando também no Brasil, Espírito Santo, né, coisas que era uma doença só da região amazônica. Então, isso que o Gustavo está falando, a gente está indo para Europa, né, com casos de dengue, chikungunya, né, então é um problema bem grave. As doenças estão viajando cada vez mais também, né? As pessoas viajam, as doenças junto. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Dengue ameaça 4 bilhões de pessoas no mundo. Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Os casos de dengue aumentaram em todas as 6 regiões da OMS, com cerca de 4 bilhões de pessoas em risco a nível mundial. O número de casos aumentou cerca de 2 vezes a cada ano, desde 2021, com mais de 12,3 milhões de casos no final de agosto deste ano e cerca de 6 mil mortes. A doença agora é endêmica em mais de 130 países. O chefe do Programa Global de Controle de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, Raman Valayudan, explicou que fatores como a urbanização não planejada e más práticas de água, saneamento e higiene, alterações climáticas e viagens internacionais estão favorecendo a rápida propagação geográfica da dengue. Tendências semelhantes também foram observadas para outras doenças arbovirais, como Zika, chikungunya e, mais recentemente, a doença do vírus Oropouche, especialmente nas Américas. Segundo Velayudan, esta escalada global reforça a necessidade urgente de uma estratégia robusta para mitigar os riscos e proteger as populações, tendo em conta que os centros urbanos correm maior risco. A chefe da equipe de arbovírus no Departamento de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS disse que o novo plano de resposta também aborda a chikungunya, que é transmitida igualmente por mosquitos Aedes. Diana Rojas Alvarez disse que até o momento 118 países notificaram a transmissão do vírus. Em 2024, mais de 465 mil casos de chikungunya foram notificados em todo o mundo, com uma alta circulação no Brasil. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse quadro apontado aí pelo Felipe de Carvalho é bastante dramático, né? 4 bilhões de pessoas no mundo estão sendo ameaçadas por dengue, ou seja, a dengue não é um problema exclusivamente brasileiro, é um problema mundial. Francisco, você acha que os organismos internacionais eles estão agindo suficientemente como deveriam para o combate da dengue? Na verdade, o ONU, OPAS aqui nas Américas, né, eles dão um apoio mais científico, organizacional, né, e dão orientações, mas as atividades, elas são desenvolvidas pelos países, né, no nível federal, estadual e municipal. No Brasil, o controle de vetor da dengue, zika, chikungunya, ele é municipalizado, né? Então, é o município que tem as equipes, ele recebe verba do governo federal e do governo estadual, os municípios recebem para fazer o trabalho, né? Mas o trabalho é municipalizado. Então, cada município tem a sua equipe, tem municípios que trabalham muito bem, tem muitos municípios que não fazem um trabalho tão bom, e tem muitos municípios que não fazem nada também. Então, tem uma variação muito grande, depende de questões políticas, né? Mas, na verdade, o controle, a vigilância é a cargo do país, né? Esses órgãos, eles ajudam e muito com orientações, eles têm reuniões de especialistas para dizer o que pode ser feito, o que não pode, apoiar novas propostas, por exemplo, desenvolvimento de vacina, outras metodologias, por exemplo, como a Wolbachia, que é uma bactéria que está sendo usada, né? Então, acho que o papel desses órgãos internacionais é mais um apoio, mas a vigilância e o combate é a cargo do Estado mesmo, né? Do governo federal, estadual e municipal. Francisco, no intervalo você fez um comentário, né? Que eu acho que é até importante você fazer esse comentário para que todos os ouvintes, todas as ouvintes ouçam a respeito da existência do mosquito, né? Que tem uma época que ele foi praticamente que eliminado do Brasil, não? Exato. Então, o nosso problema maior, desde sempre, né? Desde o descobrimento, não do descobrimento a partir da vinda do Aedes aegypti para o Brasil, né? Que ele é originário da África, foi a febre amarela, né? A febre amarela urbana, né?
Então, foi feito um grande trabalho no início do século XX. A febre amarela foi considerada eliminada ou erradicada na década de 40 e o mosquito na década de 50. Ele foi eliminado do Brasil e de vários países, mas não de todos. Estados Unidos, por exemplo, não eliminou o vetor. E aí, falhas na vigilância, né, fez com que o mosquito retornasse na década de 70 e 80, e a partir da década de 80 ele começou a ocupar todo o território, e aí a gente começou com as epidemias de dengue. As primeiras foram no Rio de Janeiro, depois no Nordeste, e isso vem se avolumando, né? Hoje, praticamente o Brasil inteiro tem a presença do Aedes aegypti, que é o principal vetor, e a gente tem transmissão em todos os estados, inclusive Rio Grande do Sul, que não tinha, né? Gustavo, os municípios, os estados brasileiros, tem alguém que está fazendo a lição de casa como se deve? Assim, porque o Brasil é um país continental, né? Então tem muita gente que às vezes realiza e faz as coisas como se deve, e outros, até pela própria legislação estadual, não investem o que deveriam investir. Enfim, isso é bastante comum no Brasil. Tem algum que a gente possa falar assim, olha, as pessoas precisam se mirar naquele exemplo daquela cidade ou daquele estado para poder combater o Aedes aegypti? Tem muita gente séria trabalhando, assim. O Francisco falou sobre a própria orientação da OMS, OPAS, vários estados, municípios, mas a gente sabe que não é fácil. A gente sabe da complexidade que é a política nacional, a gente sabe da complexidade que é você convencer um gestor a ter uma atenção a uma doença que ela não é tão midiática, que não está nos meios de comunicação, sendo aterrorizada constantemente. Agora, obviamente, a gente tem pesquisadores sensacionais, você está aqui com o Francisco, entre outros, que tem feito um trabalho já há muito tempo de orientação, desenvolvimento, pesquisa, mostrando caminhos, mostrando problemas que a gente tem passado, que a gente pode não repetir. Mas, sim, é complicado a gente falar, olha, o que a ministra da Saúde está fazendo, o que seu corpo técnico está fazendo. Vou falar, tem muita gente boa ali, de verdade. Agora, não é tão simples assim para citar nomes, ó, esse faz bem, esse não faz, porque tem muita coisa envolvida. Às vezes eu brinco com amigos, se a ministra, a energia que ela gasta assim, para se manter ali, para não ser jogada, para não ser expulsa, assim, se ela gastasse em prol da saúde, a gente teria um resultado 10 vezes melhor. Porque é algo complicado, é algo complexo. A gente está num sistema que não favorece o corpo técnico trabalhar como se deve. Infelizmente, essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Por isso que eu vou falar, citar aqui o exemplo do Francisco, pelo belo trabalho que já se faz há muito tempo. Vamos conversar agora com Gabriela Chabu, especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esses ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazem parte da Agenda 2030. E a Gabriela é uma especialista. Gabriela, quais as novidades que você traz para nós hoje aqui no Brasil ODS? ODS em pauta. Olá, Franklin. Olá, ouvintes do Brasil ODS. Hoje, o programa do Brasil ODS trata de um tema relacionado ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar, da Agenda 2030. Como a gente já disse, esse é o ODS que mais aparece aqui no programa, mas hoje a meta relacionada é a meta 3.3. Essa meta, ela visa acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais, combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis, como é o caso das arboviroses, esse nome feio que a gente usa para chamar o conjunto de doenças que engloba, entre outras, a dengue, a chikungunya e a zika. Essa meta ela é muito importante para países como o Brasil, né? Porque a gente tem aí um desafio que é o controle dessas doenças. A pesquisa da FAPESP, ela destaca que o El Niño se intensifica e com isso as condições climáticas ficam mais favoráveis para o aumento do número de mosquitos. Isso reforça aí a necessidade do país combater essa doença, né?
De acordo com o relatório Luz, como a gente vem fazendo nos últimos programas, a gente conta como que a gente está em relação a essa meta para a sociedade civil e como a gente está em relação a essa meta para o poder público. Para variar, a sociedade civil tem uma visão mais negativa de como que está o nosso desempenho nessa meta. O relatório Luz da sociedade civil aponta para a falta de infraestrutura básica, como saneamento em muitas áreas urbanas, né? O que pode favorecer aí o aumento do número de mosquitos. E isso acontece principalmente em regiões que são mais vulneráveis, né? Então a gente tem aí uma questão que aumenta a desigualdade. Na perspectiva do poder público, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, a gente avançou um pouco no enfrentamento dessas doenças. Mas a gente ainda tem desafios, como a insuficiência de recursos, como a baixa quantidade de recursos para ações preventivas. Mas o que são ações preventivas? Uma coisa é, uma vez que a gente tem a doença, a gente tratar as pessoas que estão doentes. Mas para a questão dessas doenças, como a dengue, a chikungunya, a zika, é importante a gente prevenir. E aí ainda faltam recursos para que a gente possa realmente investir em prevenção. Porque existem ações que a população pode tomar para minimizar, para diminuir a quantidade de mosquitos, certo? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? As divergências entre a avaliação da sociedade civil e do poder público. O que todo mundo concorda é de que a gente precisa ampliar o investimento de recursos na prevenção. Lembrem-se de cuidar da saúde de vocês e até o próximo programa. Obrigado, Gabriela. Essa foi a Gabriela Chabu, a nossa especialista em ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030 da ONU. Semana que vem, a Gabriela está de volta aqui com mais uma coluna a respeito dos ODS, já que o nosso programa é Brasil ODS, né, que trata diretamente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu aproveito também para dizer que você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, que este é o Brasil ODS, como eu disse, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e que tem o apoio da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, essa fundação que tem tanto contribuído para o desenvolvimento da ciência no nosso estado. É importante registrar esse dado. Eu tenho um dado aqui que eu gostaria de repercutir com vocês. De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 6,5 milhões de casos prováveis de dengue até o dia 7 de outubro deste ano. Apesar de uma queda recente nos casos, especialistas ainda alertam que a doença voltará a crescer. Francisco, duas coisas. Primeiro, né, a Gabriela, no bloco anterior, falou das arboviroses, que é um nome feio. Então, até eu gostaria que você explicasse para o público que está nos Estados ouvindo, né, o que vem a ser arbovirose. E essa expectativa de que a doença voltará a crescer. Então, arboviroses, né, um nome que vem da língua inglesa, né, mas quer dizer que são vírus, né, doenças virais, que são transmitidas com a participação de vetores, né, no caso, mosquitos, né. Então, a gente tem exemplos de arboviroses, dengue, zika, chikungunya, oropushi, que está explodindo agora no Brasil, né, e várias outras. Maiaro, que é uma doença também, a Nilo ocidental, que é uma doença que é importante na Europa e basicamente nos Estados Unidos. Então, tem uma série delas, né, e como o Gustavo já disse, com as mudanças climáticas, né, com o aumento da temperatura e essa mudança que a gente tem em função do aquecimento global, essas doenças, elas passam por transformações, os vírus passam por transformações, e de uma hora para outra a gente tem surpresas. Por exemplo, como o oropushi, que era uma doença restrita à região amazônica, e hoje praticamente está no Brasil inteiro, né? Então, e a questão do aumento, no caso da dengue, tem a ver com a questão dos sorotipos que o Gustavo também estava falando, né? Porque você tem uma doença pelo sorotipo 1, pelo sorotipo 2, mas não tem pelo sorotipo 3. E aí você vai acumulando uma quantidade de suscetíveis
E agora, por exemplo, faz tempo que a gente não tem dengue 3 no estado de São Paulo, de forma importante, e se você tiver uma circulação importante de dengue 3, você tem uma quantidade enorme de pessoas suscetíveis, então a gente pode ter uma nova grande epidemia já no ano que vem. Espero que não tenha, mas a gente pode ter, né? O pessoal precisa ficar atento, né, e combater a água parada, enfim, eliminar o foco do mosquito. Tem um papel importantíssimo. Isso é fundamental. Gustavo, você que trabalha com questão das vacinas, né, eu acho que não tem como perguntar. A vacina da dengue que está aí hoje, ela é eficaz? Que é a pergunta que, digamos, que o senso comum faz, né? Ainda mais nesse tempo que a gente viveu nos últimos anos, né? Os antivacinas, né, fizeram um estrago tremendo, né? O Brasil era um país que tinha assim, uma conscientização vacinal incrível, era um dos países que tinham maior conscientização vacinal. As pessoas se vacinavam seus filhos, enfim, procuravam se proteger. Então, Franklin, você falou que muito bem que nós sempre fomos referências, né, em vacinação, estratégia de vacinação, conscientização vacinal e até, inclusive, estratégico, né, de campanhas, de organizar a estrutura para que levasse a vacina para todos, assim, criança na escola, poxa, eu nasci em 82, então aquela década de 90 era muito comum as vacinas, eram até divertido, a gente brincava com os colegas que choravam, chorou, mas estava ali tomando a vacina, e uma das brincadeiras também que a gente fazia era um tipo de bullying que a gente fazia, era se alguém falasse que a Terra era plana ou que a vacina não prestasse, era um motivo de bullying para a semana inteira, e hoje isso popularizou essa estupidez. Então, assim, é algo complexo, mas assim, pessoal, entenda, quando a gente tem agências reguladoras, são extremamente sérias. A Anvisa, por exemplo, às vezes até chata demais, falando isso no sentido de que está desse lado de cá, então eu vou tentar puxar, olha, poderia facilitar um pouco mais, poderia não, enfim, são discussões para falar, olha, são sérios. Quando agências reguladoras como a da União Europeia, dos Estados Unidos, ou do Brasil não fica atrás, é extremamente séria. Então, se ela licenciou para uso humano, tome, entende? Elas se responsabilizam. Não sou eu, Gustavo ou Francisco, vai falar, olha, essa vacina, tecnicamente eu vou falar como ela é, eu vou explicar como ela é, eu vou fazer justificativo, vou justificar e tal, mas a gente tem um corpo técnico especializado para olhar cada detalhe dos testes dessa vacina, que foi testado em dezenas de milhares de pessoas e mostrou segurança e mostrou eficácia contra os 4 serotipos da dengue. Ponto. Ela é levada para qual grupo? O grupo que estiver disponível para vacinação, se você estiver incluso no grupo, tome. Eu vou passar mal, Pessoal, é um dia, 2, mas você vai ficar protegido por muito mais tempo. A gente precisa compreender isso. A vacina, a tecnologia tem desenvolvido para levar condições para a sociedade se proteger. E ter uma vacinação, a vacina é a melhor ferramenta contra qualquer doença contagiosa que tenha vacina disponível. Claro que tem diversos outros fatores, mas a vacina é uma das melhores, se não a melhor ferramenta preventiva. É melhor prevenir do que remediar. É aquela coisa básica. A Terra não é plana, não. É melhor prevenir que remediar. A vacina funciona. Se você não segue nessa linha, era passível de bullying ali na década de 90. Hoje, tem até movimento. Aí é de lascar. É verdade, há mais de 500 anos, meio milênio, as pessoas já sabem que a Terra é redonda. E agora, recentemente, né, resolveram inventar essa, que a Terra pode ser plana como uma folha de papel. Enfim, Francisco, muitas pessoas até perguntam, né, aquelas pessoas que têm essa consciência vacinal, por que essa vacina da dengue não tem, digamos, a mesma política de aplicação disseminada em todas as faixas da população, como foi, por exemplo, com relação à Covid, né? Uma coisa recente que ainda diminuiu muito, né? Mas ela está presente ainda. Muitas pessoas falam não tem mais Covid. Não, a Covid existe, ela diminuiu bastante, até em função da vacinação. E as pessoas, então por que se funcionou, por que não estende isso também com relação a dengue, chikungunya, enfim? Então, talvez acho que o Gustavo possa responder melhor essa pergunta, né?
mas do que eu sei é que ela foi testada numa faixa etária que não pegou criança e não pegou pessoas acima de 60 ou 65, né? Mas não quer dizer que não pode ser usada, né? Eu não sei, por exemplo, devem ter testes em andamento para que se estenda, né? Acho que o Gustavo pode responder isso melhor que eu, né? Mas eu concordo absolutamente com a fala dele, né? Quer dizer, é fruto da tecnologia. A pessoa usa celular, anda de avião, que é fruto de tecnologia, mas não toma vacina, que também é fruto da tecnologia, né? Então é muito, não dá muito para entender, né? Quer dizer, como é que essa polarização, essas coisas, é um absurdo, né? É pegar a poliomielite, né? Por exemplo, poliomielite é uma doença na década até 80, 90, era uma doença terrível, né? Tinha muitos amigos com problema nas pernas né? E que faleceram, inclusive da vacina, e hoje se discute por que tomar, não tomar, né? É uma coisa assim meio inexplicável para mim, né? Sim, as famosas gotinhas, né? As gotinhas que salvam, né? Enfim. Gustavo. Só para ver esse adendo sobre como o Francisco comentou, tem algumas questões, ele foi bem certeiro quando ele falou, olha, não foi testado, não quer dizer que não possa ser levado no futuro. A vacina, assim, vacina ou qualquer medicamento, ela vai ser levada para a população depois que é feito análise técnico e aprovado em cima do que foi avaliado. Se tem aqueles grupos que vai de 4 a 60 anos, é aquilo que nós temos segurança para levar. Se exclui, por exemplo, o grupo das grávidas, pessoas que estão imunodeprimidas, imunossuprimidas, seja por tratamento ou doença, é porque não foi testada. Não quer dizer que não funcione. Tecnologicamente, essa vacina ela utiliza a chamada de vacina da tecnologia com organismo atenuado, enfraquecido. Então, historicamente, essas vacinas de organismo atenuado, que são enfraquecidos, elas não eram levadas para alguns grupos, imunodeprimidos, gestantes, lactantes e tal. Só que, o que é que tem? Segue essa linha para falar, agora vamos focar nos principais grupos. Mas, hoje em dia, a gente não enfraquece, não atenua um vírus como fazia na década de 60 e 70. Passava de uma célula, por exemplo, infecta ser humano, vai passar entre células de pato ou de galinha, vai fazer com o vírus, se adapta àquela célula, e aí enfraquece o vírus, mas não desenvolva a doença mais seres humanos. Às vezes passava 5, 10 anos, e às vezes nem conseguia resultado, muitas vezes sim, mas hoje é tecnológico, já é engenharia genética. A gente já faz essas mutações no laboratório, por isso que é mais rápido. Mas mesmo assim, ainda tem aquele cuidado. É um organismo enfraquecido, atenuado. Ainda não vamos levar para esse grupo por enquanto. Isso não quer dizer que faz mal, mas se o grupo testado é dos 16 aos 45, precisa levar para essa população. Se é de 6 anos a 60, precisa levar para essa população. Não quer dizer que faz mal aos outros, mas é aqui que foi testado. Perfeito, isso é importante, o seu esclarecimento acho que é importantíssimo para todos e todas entenderem como é que se dá esse processo da fabricação das vacinas. Lá para trás, né, a tecnologia não estava tão desenvolvida, às vezes demorava 5 ou até mais anos para poder desenvolver uma vacina. E com a tecnologia atual, o caso da Covid está aí para provar, né, conseguiu rapidamente combater essa pandemia através da tecnologia, foi fundamental, né? E também acho que um outro comentário para fechar, que é importante. Todo mundo quer ter a tecnologia do seu celular, dos aparelhos, das redes sociais, mas na hora que chega uma coisa tão básica que é a sua saúde, que é uma questão tecnológica, que está muito mais tempo, inclusive, sendo discutido em termos científicos, né? A pessoa às vezes tem certas resistências. Enfim, é difícil entender que caminhos que vai a cabeça das pessoas. Bom, agora chegou o momento da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa. Tá? E essa enquete é realizada no Instagram. As pessoas podem entrar lá, os internautas entram lá, votam nessa enquete, podem fazer perguntas, como nós temos aqui perguntas hoje que foram feitas por esses internautas. Né? Nós temos uma pergunta do internauta Marcelo e outra da internauta Luísa, que antecipadamente agradeço aos dois, tanto ao Marcelo como a Luísa, o envio da questão que nós vamos fazer aqui. E vou falar sobre a pergunta que foi feita da nossa enquete
desta semana. Nós perguntamos o seguinte: você conhece alguém que teve dengue? E o resultado foi o seguinte: 75% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que conhecem ou que tiveram a dengue, e 25% que disse que não, né? É uma enquete, claro, não tem base científica, né, mas eu acho que do jeito que está a dengue disseminada pelo Brasil todo, eu acho que até tem um número maior de pessoas que, se não tiveram a dengue, né, conhecem pessoas que já sofreram com essa doença, né? Enfim. E as perguntas que eu tenho, né, nós temos aqui uma pergunta, né, a do Marcelo, que ele perguntou, acho que esta mais ligada à pesquisa do trabalho do Gustavo. O Marcelo pergunta: se eu for vacinado contra a dengue, estou imune, não pego nunca mais a doença? A tendência é que sim, que você... Porque tem a questão também, eu não pego a doença, às vezes é achar que não vai ser infectado com o vírus, tá? Se o vírus estiver lá, o mosquito estiver infectado e ele te picar, ele vai te passar o vírus. Agora, a tendência é que você não desenvolva a doença, pelo menos em situações moderada a grave, tá? Então, isso é uma compreensão. Agora, também precisa entender que tem diversos fatores fisiológicos, tá? Individual, que pode acontecer de desenvolver, tá? Mas, assim, são casos muito menos relevantes no sentido de numeração. Se você é uma pessoa saudável, está vacinada, está naquele grupo de 4 a 60 anos, foi imunizada, passou aquelas primeiras semanas, que era o período, e também tomou reforço direitinho, passou aquele período em que gerou imunidade, o sistema imunológico foi ativado certinho, gerou memória. É natural que, se você tiver contato com o vírus, se você é uma pessoa saudável, principalmente, você não vai desenvolver a doença, principalmente moderado ou grave, tá? Agora, isso também não quer dizer que, olha, uma pessoa... Porque a informação é meio complexa, assim. Alguém foi vacinado, desenvolveu a doença, aí parece que todos os outros vão desenvolver também, sendo que provavelmente todos os outros, um número muito maior, muito mais significativo, não desenvolveu a doença, mas por alguns fatores pessoais, individuais, sabe, fisiológicos, que pode ter favorecido. Então, a tendência é que não, mas caso tenha acontecido com alguém, tem suas particularidades que precisa ser avaliado. Francisco, a pergunta que a Luzia enviou, que eu repasso para você, é a seguinte: quais as sequelas que a dengue deixa em nosso corpo? Só complementando a pergunta anterior, né? Quer dizer, o Marcelo, né, que fez a pergunta, ele pode ter, né, mas tem a proteção comunitária da vacina. A vacina é uma coisa de sociedade, de conjunto de pessoas, né? Então, você não precisa ter todo mundo vacinado para que você não tenha epidemia. Então, se você tiver um grupo muito grande vacinado, né, as pessoas não vacinadas também se protegem. Então, quer dizer, tem o aspecto individual, mas tem o aspecto coletivo. Imunidade de rebanho, que o pessoal fala imunidade de rebanho, da Covid, né? Não queria falar esse termo. É um nome horroroso, mas enfim, né, que até lembra outras coisas. Não, mas ele foi usado de uma forma ruim pelo governo anterior, né? Porque, vamos atingir a imunidade de rebanho naturalmente, né? Que é um absurdo, né? Então, tem essa proteção comunitária, né? Quer dizer, o Gustavo já abordou essa questão da dengue, né? Quer dizer, os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça. O problema é a pessoa que teve uma infecção anterior, pode ter com sintomas ou não, na segunda infecção, por um segundo sorotipo, ela pode ter sintomas muito mais graves, né? E aí ela tem que ter um atendimento rápido, né? Tem que ter hidratação, às vezes tem que ser internada, né? Quer dizer, o tratamento para dengue hemorrágica não é uma coisa complexa, mas tem que ser muito rápido, né? Então, o problema maior é a pessoa desenvolver um quadro de dengue grave, e aí que tem vários sintomas, né? E se ela não fizer isso rapidamente, às vezes acontece muito, a pessoa vai no médico, isso é só dengue, vai para casa, daí 3, 4 dias ela volta numa situação muito grave. Então, do meu ponto de vista, esse é o principal problema, né? E é uma questão que sempre tem que ser abordada adequadamente pelo sistema de saúde,
para treinar os médicos, os enfermeiros, profissionais de saúde, para reconhecer o quadro, né, da dengue grave, e tomar providência rapidamente, porque a gente teve um número muito alto de óbitos nesse ano de 24, né? Perfeito. Eu queria convidar a todos e todas que estão nos ouvindo, né, aqui no Brasil ODS, que vocês podem participar das nossas enquetes, né? Basta acompanhar o Observatório no Instagram, né? Lá nós colocamos as nossas enquetes, vocês podem votar e, além de votar, fazer as questões que nós apresentamos aqui no programa para os entrevistados ou as entrevistadas, dependendo da semana, as pessoas que vão participar aqui do nosso programa. Tá? Também convido a todos e todas que nos acompanhem nas redes sociais, né? Observatório 3 Setor, sempre lembrando que o 3 é em numeral, isso é fundamental. Bom, a gente vai entrar agora no nosso último bloco do programa de hoje, né? E eu queria dedicar esse último programa para nós falarmos um pouco sobre uma questão mais de serviço de utilidade pública, né? Como o cidadão, a cidadã pode evitar, ou pode colaborar, melhor dizendo, para evitar a propagação do mosquito Aedes aegypti. Mas antes, eu queria chamar o Lucas Neves, que é o nosso repórter, e ele vai falar diretamente lá da redação do Observatório do Terceiro Setor, com os destaques da semana. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns dos maiores destaques do nosso site na última semana. Preconceito afeta desempenho de universitários negros, aponta estudo. Segundo dados do Mapa das Desigualdades de 2024, expectativa de vida é menor nas periferias de São Paulo. Plataforma Dominó do Bem permite doações a partir de criptomoedas. Rede Como A lança estudos sobre filantropia e movimentos sociais. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar o nosso site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves, nosso repórter direto lá da redação do Observatório Terceiro Setor, com os destaques da semana. E como eu tinha dito, né, vamos... semana passada, na feira, né, está sendo distribuído, eu recebi um folheto, todos contra a dengue, né? E aqui são informações importantes para todos e todas no combate ao mosquito. E tem algumas coisas aqui que eu queria colocar, e queria que o Francisco, o Gustavo, que vocês, né, que estão participando do programa, complementassem até esse folheto, que é um folheto bastante simples, mas eu acho que até tem algumas informações que podem ser acrescentadas. Por exemplo, aqui, ajude a eliminar os pontos de água parada. Então, aqui é o que recomenda, aqui, segundo o cartaz, né? Conservar a caixa de água bem tampada, manter as calhas sempre limpas, retirar os pratos, e os cachepôs também, eu não falo aqui, mas os cachepôs, né, dos vasos, nas plantas que estão nos quintais, e mesmo em casa, mesmo dentro da sua casa, né? Não precisa ser só fora, não, dentro também, porque o mosquito, ele voa, ele entra pela sua janela e pode lá depositar os ovinhos lá dentro do pratinho que está a água dentro da sua casa. Guardar pneus em local seco e coberto, né? Porque, claro, o pneu tem aquela reentrância, e quando chove, a água entra por lá e a água fica acumulada lá, um ótimo lugar para criador do mosquito. E deixar garrafas e recipientes com abertura para baixo. A pessoa deixa a garrafa ou os recipientes com abertura para cima, chove, entra a água, ou mesmo molhando as plantas, a água entra lá, e aí, claro, cria-se mais um local apropriado para procriação e reprodução dos mosquitos. Tem alguma coisa mais que vocês podem acrescentar com relação a esses cuidados que todos e todas devem tomar para combater a dengue? Inclusive, acho que a gente pode, às vezes na internet e tal, tem aquelas receitas milagrosas que dizem para combater, né? Vocês podem até começar a dizer, coloque um pouco de borra de café que isso vai resolver. E, enfim, tem tanta coisa que vão inventando, né? Coloque um pouquinho de cândida, né? Alvejante, né? Cândida é amarga, mas acaba sendo usado por todo mundo como se, né? O alvejante. Põe um pouquinho de alvejante na água que vai resolver, que vai matar o bicho, enfim.
Então, eu gostaria que vocês, né, tanto o Francisco como o Gustavo, acrescentassem alguma coisa nesse serviço de utilidade pública que a gente faz aqui no Observatório no combate à dengue. Francisco. Bom, um ponto importantíssimo é que o Aedes aegypti, né, ele tem um fenômeno que a gente chama de diapausa, que a fêmea põe os ovos na borda d'água, né? Ela põe os ovos, por exemplo, se tem lá um pratinho, né, um vaso com água, ela põe os ovos na linha d'água, né, um pouquinho acima da linha d'água, e se tiver uma umidade suficiente, os ovos ficam viáveis, e na hora que a água subir, os ovos nascem, né? Mas se a água baixar, esses ovos podem ficar, em determinadas condições, meses lá, né? Latentes. Eu não sei se o termo biológico correto é esse, mas eles ficam latentes. Então, você tem lá um recipiente que, sei lá, um balde ou alguma lata que ficou lá no quintal, na época da seca, que a fêmea colocou os ovinhos, né? E ele fica lá. Na hora que chover, daí 6 meses, mais tempo, vai encher de água e os ovos vão nascer e dar origem a novos mosquitos. Então, por isso que você tem uma seca imensa, não tem mosquito nenhum, começa a chover, os mosquitos reaparecem, vamos dizer, do nada, né? Então, é como se fosse um milagre. Então, isso é um fenômeno que dificulta muito o controle. Então, quer dizer, como você disse lá no começo do programa, que você eliminou uma série de pratinhos, ó, deixa molhar o chão e tal, é o ideal, mas às vezes tem algum recipiente e você tirou a água e tal, mas não basta tirar a água, você tem que esfregar com uma buchinha, né, para tirar os ovos, né, o que é uma coisa complicada. Então, o ideal é eliminar o recipiente, né, porque não tem como, você eliminou, né, mas se você deixa ele seco no quintal e chove, se tiver o ovo vai nascer. Então, do nada, né, entre aspas, a infestação, que está muito pequena, não tem mosquito nenhum, ela aumenta com o início das chuvas, né? Com relação à cândida, né, ao alvejante, né, o cloro, na verdade, e o sal, são ferramentas bem interessantes. Por exemplo, ralo. Você tem um ralo fixo que fica com a água parada. Ralo é um criadouro que você não tem acesso, então tem uma quantidade de sal que você pode jogar, água sanitária ajuda. Por exemplo, piscina bem tratada, com cloro e todos os produtos, não tem mosquito, né? Não tem criação de mosquito. Mas se ela tiver não bem tratada, a pessoa deixou ela meio abandonada, então ela vai criar os mosquitos, não só o mosquito da dengue, né? Então, aquilo que eu falei no começo, né? O mosquito, ele é muito, vamos dizer, entre aspas, esperto, né? E ele, na medida que você vai tirando, ele tem o seu, também, entre aspas, instinto aí de sobrevivência, ele vai procurando outras formas. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não se preocupava muito com caixa d'água, com calha. Hoje são criadores muito importantes. Gustavo. Olha, sobre essas questões técnicas, eu acho que, bem explicado no próprio folheto, também pelo Francisco, eu ainda acho que, nos dias atuais, assim, essas informações, além dessa forma de levar nas feiras públicas, que são importantes demais, eu acho que tem que aproveitar a tecnologia e a força que a garotada tem para difundir informação, para gerar campanhas de brincadeira, sabe, lúdicas, divertidas, para passar essas informações para o povo. Eu acho que a gente peca bastante nisso, sabe, de campanhas. A gente pega essas coisinhas desde TikTok, Instagram e tal, esses pequenos vídeos, as pequenas informações, essas coisas que viralizam. Eu acho que essas informações poderiam ser muito bem incentivar a trabalhada para a garotada levar para as comunidades e para todas as formas possíveis que esses vídeos viralizam, para orientar a sociedade, para orientar as pessoas, porque hoje a gente tem esse acesso. Eu acho que essas são coisas que a gente peca, porque as informações são sólidas, nós temos muitos estudos, as informações estão muito bem consolidadas sobre a forma de combater. Agora, a forma de chegar, de engajar, de trabalhar, eu acho que esse seria algo que eu queria acrescentar nisso. E o papel da escola na prevenção da dengue? Qual que deveria ser? Está sendo feito um trabalho como se deve, ou deveria ser ter um trabalho mais específico nas escolas para o combate à dengue? E vocês aproveitem também e já façam a despedida do Brasil ODS de hoje. Então, tem um programa
da Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal da Prefeitura de São Paulo, que aborda esses problemas. Dengue é um deles, né? E tem várias atividades que as crianças, os adolescentes fazem, né? Talvez a gente tivesse que incentivar, tivesse que incrementar, mas tem esse programa que trata dessas questões, né? Então, não é ele existe, talvez ele tenha que ser incrementado, né? E trabalhando com as crianças é o ideal, né? Os adolescentes, porque eles vão chegar em casa e vão fazer as atividades, vão explicar para os pais, para os parentes como fazer, né? E muito obrigado aqui pela oportunidade, foi ótimo, adorei o programa, passou super rápido, né? Então, e com essa recomendação, você que está aí em casa, elimine lá os seus criadouros do mosquito, porque isso é uma ferramenta muito importante para que a gente, não vou dizer para não ter dengue, mas pelo menos ter menos dengue que a gente tem hoje, né? Gustavo. Como o próprio Francisco comentou, assim, tem muitos trabalhos de orientação, assim, muitos professores que buscam aquelas informações, trabalham assim no dia a dia, os gestores escolares, os gestores da educação, tem muito trabalho sério, tem muito trabalho bacana. Mas é como a gente falou, a gente precisa também acompanhar essa força tecnológica para a gente poder gerar pequenos vídeos que viralizem, cheguem na sociedade, que tenha essa animação, esse cuidado, gera esses hits, sabe? Essas coisas que peguem a sociedade, porque isso é bacana, isso é lúdico, é educativo, a gente pode aproveitar a tecnologia para isso também. Então, eu acho que esse é um caminho assim, que a gente pode e precisa ter. E obrigado mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, estar ao lado do Francisco pela primeira vez, e ao seu lado, e todos que nos acompanham, é um prazer enorme. Obrigadão e até a próxima. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Gustavo Cabral, imunologista com PhD na Universidade de São Paulo, e também com pós-doutorados nas universidades de Oxford, na Inglaterra, e em Berna, na Suíça. Atualmente é coordenador de pesquisa para o desenvolvimento tecnológico de vacinas do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também agradeço Francisco Chiaravalotti Neto, professor titular do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenador do Laboratório de Análise Espacial em Saúde, o LAES. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.